O tema da palavra que eu queria trazer para vocês nessa manhã é aprendendo a lidar com as portas fechadas. E uma das coisas que o inimigo faz com muita sabedoria é fechar as nossas portas para que nós não possamos ver aquilo, toda a grandiosidade, tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E é difícil quando você lidar com portas fechadas, porque as portas fechadas, elas limitam você a olhar o que vem além. Portas têm esse significado. Eu lembro quando a pastora morava, lembra, pastora, quando vocês moravam em Alphaville? E eu lembro que a gente foi lá um dia visitar, e aí eu perguntei para o apóstolo, nossa, apóstolo, essas portas grandes. Ele falou, Rubinho, quanto maior a porta, mais dinheiro o cara tem. E eu olhava umas portas que passavam um caminhão. E eu lembrei e falei assim, as portas têm um significado. Lá naquele lugar, o significado é de renda, é de poder financeiro. As portas têm um significado para as nossas vidas. E nós temos que estar muito atentos como nós temos ido a essas portas, como nós temos chegado a essa porta. Queria ler com você Apocalipse 3, 7 e 8. Se o pessoal puder colocar para mim. O Guilherme não sabia do que eu ia pregar hoje, certo, Guilherme? Não sabia. Mas ele falou esse versículo exatamente do que eu ia ministrar hoje. Diz assim, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva, estas são as palavras que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Versículo 8, conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Amém? Na Bíblia, a porta se referem muito a isso, se referem à autoridade, se referem sobre domínio. Hoje, quando naquela época, existem momentos hoje que quando você atravessa uma porta, você toma autoridade sobre aquele lugar. A porta é o limite que tem. Você vai na China até a muralha da China. Por que ela existiu? Para dividir e para eles determinarem ali o domínio que eles tinham sobre aquela região. Nós precisamos aprender a lidar com portas fechadas. E portas fechadas, a gente fazendo uma analogia, ela se refere muito a dificuldades que a gente tem, situações difíceis que nós passamos, e como o inimigo é perspicaz, é sábio em colocar dificuldades para fechar as nossas portas. Entra ano, sai ano, ele fica melhor. Ele fica mais esperto. E engraçado é que ele se prepara e a gente retrocede. A gente não se gradua, a gente não fica melhor, a gente não fica mais ligeiro, mais esperto, mais ligado no que está acontecendo. E olha só, às vezes, nós precisamos buscar as chaves corretas para abrir as portas corretas. Você já usou uma chave errada para abrir a porta certa? Já aconteceu? Você foi abrir uma chave, não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo isso. Homem é meio assim, porque homem anda com molho de chaves assim. Quem tem um molho de chaves assim que você não sabe nem quem é? Tem um monte aqui, já levantou. João, tem um monte de gente. A chave parece sei o que, um negócio assim. Você já tentou abrir uma porta que você sabe que é a certa, mas você está usando a chave errada? Você tenta colocar a chave. E às vezes, olha como nós somos. Nós estamos vendo que a chave é errada e a gente está insistindo em colocar a chave certa na porta errada. A gente não está entendendo que nós estamos forçando. E o que acontece quando a gente força? Quebra. E aí, se quebra, o que você tem? Prejuízo. Porque você não vai conseguir entrar naquela porta. Aquela porta, ela vai ficar lá pior ainda. Você vai ter que trocar a fechadura. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. A gente precisa entender que vão existir momentos que nós vamos ter que ter a chave certa para abrir a porta certa. O problema é que, às vezes, também, nós temos a chave certa e estamos na porta errada. Você tem a chave certa, só que a porta que você está ainda é errada. Fazendo uma analogia aqui, quem teve filho pequeno que eu tive, os meus hoje não são, né? O meu pequeno está quase do meu tamanho, né? Não que isso seja um parâmetro, mas meu tamanho, mas tudo bem. Né? Não é um parâmetro. Mas tinha um desenho que passava, Monstros S.A., assistiu esse filme, e tinha os negócios das portas, você lembra disso? E qual que era a sacada? Tudo bem que ali era para assustar as crianças, deleta essa parte, ok? Deleta.
Eu quero lembrar das portas. Ele tinha que entrar na porta que era determinada para ele. Porque se aquela figura entrasse na porta errada, ele não assustava ninguém. Então ele tinha que estar lá na porta, se às vezes nós somos assim. A gente tem a chave certa e vai na porta errada. Deus te dá uma baita de uma oportunidade, você tem, só que você não quer ir naquela porta de trabalho que ele abriu, você quer uma melhor. Não, mas eu quero trabalhar lá, mas começa nessa aqui, porque ele já te deu a chave, você vai aprender, você vai amadurecer, para você abrir aquela porta, porque aquela porta certa não vai ter erro. Você vai ser abençoado. Isso acontece muito com o namoro, né? Isso acontece muito com o namoro. Deus te dá a chave certa. Você é um menino de Deus, uma menina de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas aí você quer antecipar as coisas. Vai para a porta errada. Tem a chave certa, mas vai na errada. Ao invés de chutar aquele laço, lembra aquela música que tinha do passado? Chuta aquele laço, né? Vai lá. E aí o que acontece? Choro e ranger de dentes. Constrói uma história errada. Deixa de crescer e regride. E é uma coisa que eu tenho ficado muito preocupado, pastora, é que exatamente as pessoas precisam progredir, estão regredindo. E sabe o que regride? Tem a chave certa e vai na porta errada. Elas vão existir, mas você tem que ter sabedoria. Nós precisamos saber disso. Tem algumas coisas que são importantes para a gente entrar na porta certa. Está lá em 1 Coríntios 16, 9. Diz assim: porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Como você vai saber que você tem a chave certa e que a porta é certa? Primeiro, você não tem medo. O medo é o antídoto da fé. Então, se eu estou com a chave certa e a porta eu sinto medo, né? Porque se você tem alguma dúvida, isso se chama temor. Se você não tem sentido nada, meu amigo, é bom você começar a vir na vigília. É bom você começar a orar, porque o negócio está feio. Você está muito morno. E a pastora Alessandra falou uma coisa na sexta-feira, a gente precisa, no nosso discipulado que a gente estava aqui, é verdade. Vocês já entenderam o significado e o peso que tem essa palavra que Deus fala na Bíblia de morno? Vocês serão vomitados da minha presença. Então não dá para a gente estar aqui e estar lá, não dá para a gente entender. E aí quando você tem a chave certa para entrar na porta certa, aquela que é guiada pelo Senhor, você não pode ter medo e você não vai ter medo. Você já foi, não sei se aconteceu com vocês, teve uma vez que eu fui por uma entrevista de emprego e era muita gente que estava nessa entrevista. E eu lembro que Deus tinha me dado aquela oportunidade de estar lá, porque foi uma indicação que eu nem sabia que tinha sido uma indicação. E quando eu cheguei no lugar, eu era o menos capacitado intelectualmente e profissionalmente para ganhar aquela vaga. Eles perguntaram um monte de coisas, já dei esse testemunho aqui, mas como tem bastante gente nova, é bom a gente repetir, né? Que vai, sempre edifica, né? E eu lembro que quando terminou todo o processo, eu fui contratado. E quando eu estava saindo no elevador, eu encontrei com o cara que ficou comigo na final. Nos últimos lá, porque foi eliminatório, foi indo, né? Era engraçado porque as pessoas entravam assim, ó, fulano pode sair, fica só esse. Eu falei assim, ixi, paredão, né? E aí foi diminuindo. E quando ele entrou no elevador, ele falou assim, eu não concordo e não acredito que você foi escolhido. Aí eu falei, é mesmo? Ele falou, por quê? Ele falou assim, você estava muito confiante, por quê? Porque antes de entrar lá, eu orei. Antes de entrar lá, eu falei, Senhor, se for essa porta que o Senhor quer abrir para mim, que nada me impeça de eu ser escolhido. Nada. Nem a minha limitação. E dentro de um dos momentos dessa entrevista, ela me fez uma pergunta e eu fui muito sincero com ela nessa pergunta, a pessoa que fez. O que era, na verdade, era o dono da empresa, depois que eu vim saber. E ele falou para mim assim, você sabe onde você foi contratado? Falou assim, quando você me respondeu algo que ninguém lhe respondeu, com sinceridade. Você não quis me enrolar, você falou a verdade. Eu não tenho toda a qualificação para esse que você precisa, mas eu sou muito ensinável. Então, se você quiser, eu aprendo, fácil. E aí o cara saiu bravo, eu falei, fique em paz que você vai ser abençoado numa outra porta. Eu era novo convertido, tinha uns 3 anos de convertido, não era tanto tempo assim. Mas aí eu sabia, porque eu não tive medo em nenhum momento do processo. Segundo ponto que eu tive também era, tinha paz no meu coração. O meu coração estava em paz. Porque eu sempre falo, Senhor, se o Senhor fechou essa porta, eu estou tranquilo. Eu sei que o Senhor vai abrir uma outra porta lá. Eu não fico remoendo, sabe? Às vezes as pessoas ficam com essa questão de lidar com portas fechadas, fica remoendo.
Ai, por que eu não fui contratado? Era tão bom. Aí daqui, vou lembrar uma coisa para você. Se você foi contratado pela Americanas há 2 anos atrás, você estaria sendo demitido agora, amém? Ok? Uma grande empresa que te contratou 2 anos depois, ela faliu. Está falindo, está mandando todo mundo embora. Talvez alguém aqui está remoendo porque não foi contratado por uma grande empresa. Não recebeu, estava esperando uma proposta, ela não veio. E aí você ficou sem paz no seu coração e você deixou de ser abençoado lá na frente. Porque a bênção vem lá na frente com certeza. E o terceiro ponto que eu falo aqui é termos a chave e o segredo correto. A gente precisa saber exatamente o que é isso. Baseado na palavra, baseado na direção de Deus. Orar antes de você estar nessa situação. A gente tem que se posicionar. Às vezes nós somos precipitados e impacientes. Você sabe por que a gente às vezes é precipitado e impaciente quando uma porta não se abre? Primeiro, porque a gente não crê que Jesus está à porta. Eis que estou à porta e mato. Para de ser precipitado e impaciente. Quem disse que tem que ser assim? Mas agora é tudo assim, tem que ser, se não acontece... Para. Respira. Conta até 10. Como dizia o Nicolas, assopra a velhinha e cheira a florzinha. 10 vezes, focar 20 vezes, focar não tem problema. Não seja precipitado. Não seja. Ore e espere no Senhor. Pode colocar aí para mim João 10:9, pessoal, por favor. João 10:9. Ele fala muito sobre não desanime, creia que a porta se abrirá. Não desanime. Dá para colocar? Se não, abra aqui. Está lá. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. Não desanime, e creia que a porta certa se abrirá. Eu creio nisso. E quando eu vou para qualquer coisa, tudo que eu vou fazer, eu falo, Senhor, se for a porta que o Senhor quer que abra, que dê tudo certo. Se não for, que eu tenha alguma coisa que me incomode. Se me incomoda, eu já sei que não é Deus. Eu nem fico preocupado. Para fazer negócios, não é só em todas as áreas. Se é para ser, que dê tudo certo, abra essa porta. Se não, fecha a porta. E eu não tenho medo nenhum. E fecha com tranca, com tudo, para eu não querer abrir. Porque às vezes a gente quer meter o pé, quer abrir, porque é ali que eu vou entrar. E é ali que vai te levar para a destruição. É ali que vai te levar para a ruína. É ali que vai destruir. Pode pôr para mim Lucas 11, pessoal, 9 e 10. Diz assim: por isso digo, peçam e o quê? Será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Repitam comigo essa parte. Batam e a porta será aberta. Fala para a pessoa que está do teu lado. Bata com fé e a porta vai ser aberta. Eu não senti muita fé em vocês falando isso não. Repete para ele de novo, porque ele está sem fé de ouvir. Bata e a porta será aberta. Amém? Vou te dar 3 princípios aqui que abrem portas. Há princípios que nós podemos praticar, há princípios que nós podemos aprender que abrem, que escancaram portas. O primeiro princípio é a fé. A fé abre portas. Todo mover sobrenatural que acontece é uma resposta para algo que há falta na terra. Sabia disso? Todas as vezes que você tem que depender de algo sobrenatural, é porque há falta de alguma coisa na terra. Isso é fé. Você sabe por que Deus se move no sobrenatural? Porque o natural não tem, não vai acontecer, é limitado. Você entende que o que a gente tem aqui é limitado? A nossa visão, baseada no que a gente vê, é limitada. É o que a gente eu sempre falo. A gente precisa ter visão de drone, a gente tem visão de homem, do nosso nariz, é o que a gente olha. A gente deixa de praticar essa fé e acreditar no sobrenatural de Deus. Todo mover sobrenatural é uma resposta de Deus para uma falta aqui na terra. Quando Moisés foi abrir o mar, o que ele usou para abrir o mar? O que era o cajado? Era um pedaço de madeira.
não foi o cajado que Moisés usou que abriu o mar, mas foi a fé que ele teve de ir até lá que abriu o mar. Você entendeu? Ele teve fé de ouvir a direção de Deus e agir. Ele mudou aquela certeza. Então assim, aquilo era só um pedaço de madeira, mas a fé daquele homem fez com que o mar se abrisse. Quando ele toca com aquela fé, com aquele cajado, aquele pedaço de madeira, o mar se abre. Jesus tem que pagar impostos, as pessoas estão perguntando, ele fala, os discípulos falam, e agora, mestre, nós não temos nada. Aí Jesus faz o quê? Pedro, vai pescar. Pedro pesca. Pergunto para você, Pedro pescar é difícil? Pedro pescar um peixe que tem uma moeda dentro é sobrenatural. Faça o fácil e Jesus faz o sobrenatural. Faça o fácil e Jesus faz o impossível. Aos olhos dos homens, eu imagino Pedro, eu queria estar naquele lugar assim, sabe? Ele cata o peixe, abre a boca, tem uma moeda. Mas se Pedro devia falar, cara, eu pesco há 1000 anos, eu nunca catei um peixe que tivesse ouro, porque eu já ficava rico, eu não precisava pescar o peixe e vender para ganhar dinheiro. Era só eu pescar, abrir a boca, tinha peixe, eu dava de graça o peixe para as pessoas e o dinheiro estava lá. Não, mas naquela hora, Jesus queria ensinar. Pedro, vai lá e pesca, é isso que você sabe fazer. Deixa que o sobrenatural eu faço. Porque você tem que ver a fé agindo. Você tem que ver a fé acontecendo. Você tem que ver aquilo acontecendo. Milagres são expressões dos céus através de algo simples na terra. Para Pedro foi simples pescar, mas foi sobrenatural ver que quando ele abriu a boca tinha uma moeda. Às vezes você está buscando algo sobrenatural. Faça o simples. A questão é, você tem feito o simples? 2023 já está acabando o mês de fevereiro, já estamos no segundo mês, já vamos para o terceiro. Você tem feito o simples? Essa é a questão. A gente não faz o simples e quer viver o sobrenatural. Nós não viveremos o sobrenatural se nós não fizermos aqui o natural. Não tem como a gente viver isso. Quando Davi vai enfrentar o gigante, eu amo isso. O que é que Davi mata o gigante? Com pedrinha. Se eu der essa pedrinha para você, você mata o que, Nivaldo? Você não quebra nenhuma vidraça com estilingue, mas aquelas pedrinhas, não é que você quebrava a vidraça, viu, Nivas? Não estou falando isso, né? Não vamos puxar esse passado que não é bom, está enterrado lá, né? Deixa, né? Não que a gente fazia isso, a gente era menino bom, né, Nivaldo? Não era bom. Mas a gente fazia isso porque não tinha celular. Graças a Deus a gente aprendeu a fazer estilingue, né? Isso é bom. Isso é bom, né? Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei. Quando nós fazemos o simples, isso acontece. Eu dei o exemplo de Davi porque são símbolos de fé. Aquelas pedras na minha mão eram só pedras, na mão dele ele destruiu Golias. Você entendeu? Simples, natural, para você viver o sobrenatural, para você fazer o sobrenatural, sabe? E eu vou dizer para você uma coisa que é muito fácil. Você percebe que tudo isso que eu falei aqui, desses milagres que fala da fé, para a gente ter, exatamente para a gente ter esses princípios aí que eu quero dizer para vocês, o primeiro sendo a fé. Tocar o mar é fácil. Pescar um peixe é fácil. Separar umas pedrinhas é fácil. Deixa que o sobrenatural Deus faz. Esses homens tinham fé. Segundo ponto, o temor abre portas. Salmo 128, 1:4, dá para colocar para mim, por favor? Salmo 128, 1:4. O temor abre portas. Diz assim: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Versículo 2: você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. E o 4: assim será abençoado todo homem que o quê? Teme ao Senhor. O mesmo Davi que eu estou dizendo para vocês, que quando criança derrubou Golias, lá na frente como um grande soldado, como líder, cometeu algo que talvez 99, 100% de nós que estamos aqui não faria.
desejou a mulher de um soldado dele. E o pior, armou uma arapuca para ele morrer, para ele concretizar isso. Pior ainda. Só que Davi era um homem que tinha algo precioso para nós, que se chama temor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Davi sabia que ele tinha errado e se corrigiu disso. E quem foi Davi, mesmo tendo acontecido aquilo? Quantas batalhas, quantas lutas, quantas e quantas coisas ele não se levantou, porque o temor do Senhor abre portas. As portas se abriram quando ele corrigiu a rota, e quando ele se arrependeu, e se arrependeu a um custo caro, e se arrependeu se derramando na presença de Deus, e se arrependeu se envergonhando. O temor ao Senhor abre portas. E assim, sabe por quê? Porque Davi sabia. Vou dizer outra coisa para você: onde Deus governa, não há falta. Amém? Sabe por que você está sentindo falta na sua vida? Porque não é Deus que está governando lá. Porque onde Deus governa, é inesgotável a fonte. É inesgotável a fonte de bênção, é inesgotável a fonte na área financeira, é inesgotável a fonte na área sobrenatural. É um lugar onde você não tem enfermidade, é um lugar onde as coisas acontecem, é um lugar sobrenatural, onde Deus governa, não há falta. Comece a analisar a sua vida, meu querido. Por que é que coisas não estão andando? Por que é que portas estão ficando fechadas? Será que Deus tem sido o governo da sua vida? Será que é Deus que tem te colocado e você tem visto as portas têm se abrir? Feche seus olhos. Eu vou falar uma coisa aqui, eu queria que você repetisse comigo de todo o seu coração. Diga assim: Pai, eu me arrependo de todas as vezes que eu esqueci que o Senhor é o Deus da minha vida. Coloca tudo no lugar, que o meu temor possa ser maior que todas as coisas, e eu possa saber que o Senhor está cuidando de tudo. Amém. Sabe o que eu acho muito interessante no temor? O temor coloca o homem no lugar do homem e coloca Deus no lugar de Deus. Quando Davi coloca Deus no lugar de Deus, Deus colocou ele no lugar de homem que ele estava ali. E depois o colocou no lugar que ele queria, que Deus queria que ele estivesse, que ele fosse fazer, que ele fosse chegar. Isso faz o temor. Por isso que o temor abre portas, porque o temor coloca eu e você no lugar que nós temos que estar, e coloca Deus no lugar que ele tem que estar. Amém? Terceiro ponto e último, um princípio que abre porta é se mover e cultivar a presença. Eu lembro quando eu era muito pequeno, teve uma vez, a primeira vez que eu saí, e a gente foi num shopping. O shopping era muita novidade ainda naquela época. Não estou tão velho assim, gente. Estou ali, tá? Estou perto dos 50, demora um pouquinho ainda, mas chegamos lá. E eu lembro que quando eu cheguei no shopping, eu estava com a minha tia, e aí a gente chegou e tinha uma porta automática. Para mim aquilo era uma novidade demais da conta. Eu vim da Vila do Sapo, meu irmão, da Ponte Preta, que lá para nós porta era de madeira. E quando nós chegamos, a porta se abriu. Aí eu passei a porta, falei, vou voltar. Aí a porta se abriu de novo e eu falei, cara, que coisa fantástica, a porta abriu sozinha. Eu fiquei procurando quem abria. Porque quando você vai no banco hoje, o cara, né, aquelas portas ficam assim rodando, né? Eu não sei com você, mas sempre trava comigo aquela porta, parece que eu sempre tô com alguma coisa, parece que já tem que tirar o sapato, tudo. Esses dias eu fui viajar, chegou no aeroporto, falei para a moça, mas eu não tenho nada, filha. Eu falei, já tira. Ela falou assim, tem alguma coisa que está travando. Eu falei, não tem. Ela falou, o senhor tem dente de ouro? Eu falei, ainda não. E eu falei, mas aquilo me chamou a atenção porque assim, a porta automática é algo natural, que você tem tecnológico para detectar presença. Você sabe que uma porta automática, se você chegar e não tiver, ela não detectar a tua presença, ela não abre. Você pode tentar abrir, você não consegue, você pode puxar, você pode fazer, ela vai ficar lá. O cara tem que destravar um sisteminha que está lá embaixo para você entrar. É que nem o portão automático, né, Nivaldo? A gente, se você bateu no portão automático, foi tempo que ele abria no sobrenatural, não abre, né, Nivaldo?
É assim, se não está funcionando, ele não abre. Se o controle não funciona, ele não abre, ele não levanta. Fala muito sobre isso. Ela percebe a presença, ela se abre porque existe um sensor de presença. Estou dando para vocês um exemplo natural, para exemplificar algo sobrenatural. Assim é a porta que Deus abre para você quando você tem a presença dele. Você chega na porta, ela já se escancara 200 metros que você chega lá. Porque você tem a presença. E eu preciso estar cheio da presença para que essas portas se abram. Porque se eu não tiver a presença, a porta não vai se abrir. E não adianta você tentar. Não adianta você achar que você é forte, que você vai na força do seu braço, que a porta não vai se abrir. Ela não vai se abrir. Esse princípio fala muito sobre isso. Quando eu carrego a presença sobre a minha vida, as portas se abrem. Você chega num lugar e a pessoa fala: você está participando do negócio? A coisa vem na tua mão porque você carrega a presença. Quando você não carrega a presença, você chega no lugar e a porta não abre. E nós temos deixado tanto de carregar a presença de Deus, para que as portas certas se abram para nós. Porque sabe o que acontece? É igual ao aeroporto também. Se você não tem a presença, você é barrado. Você é barrado. Você não passa. A luzinha vermelha se acende. Você não consegue passar para o outro lado. Talvez você não tenha ido para o outro nível, porque você não tem buscado a presença no outro nível. Você está raso. E quando nós estamos rasos, não adianta nós queremos ir lá em cima, porque não vai acontecer. E você está vendo todo mundo passando, você fala: por que não acontece comigo? Como é que está o nível da tua presença? Né, Alessandra, você trouxe um termômetro na sexta-feira, né? Falou sobre o termômetro. Se pôr o termômetro, como é que está? Está quente ou está frio? Como que está isso? Se colocar o termômetro. O mover e cultivar a presença fala sobre isso. E eu acho muito tremendo quando os discípulos tentam pescar a noite inteira. E aí eles vão lá, a Alessandra até falou sobre isso semana passada na oferta. Jesus fala: vai pescar. Eles ficaram a noite inteira pescando, não pescaram nada. Vai no mar e vai pescar. Eles vão pescar. Só que quando eles voltam para a terra, tudo o que eles precisavam já estava lá. O peixe e o pão fresquinho. Sabe por quê? Jesus estava mostrando para eles: se vocês têm a minha presença, vocês não precisam se preocupar. As portas estão abertas. O mar está aberto. Pode lançar a rede na esquerda, na direita, no meio, para trás, para cima. Para cima não, é que peixe não vai cair do céu, né? Mas você pode lançar a rede que você vai ver a minha presença. As coisas vão acontecer. Tudo o que eles precisavam já estava em Deus. 1 Coríntios 1:27 fala que tudo o que nós temos é pelo favor de Deus. A presença de Deus, ela existe para nos surpreender. A presença de Deus te surpreende. Seja, quem já foi surpreendido pela presença de Deus aqui, que você chegou num lugar e você não esperava que ia acontecer nada, e de repente a presença de Deus, você é tomado pela presença de Deus, e você começa a ministrar para alguém, você começa de repente, um lugar que você achava que as pessoas nem iam te valorizar muito, e aí a pessoa começa a te honrar e falar assim: essa pessoa é uma pessoa diferenciada. Falar para vocês aqui que tem muito jovem, né, que está aí, lá na sua faculdade, lá na sua escola, onde você está, você tem que ser diferenciado, amém? Você não precisa ser igual a todo mundo. Quem tem que contaminar eles somos nós, não é o mundo que tem que contaminar a igreja. Você precisa contaminar ele no teu jeito de falar, você precisa contaminar ele no teu jeito de cantar, você precisa contaminar ele no teu jeito de andar, de se vestir. É assim. Nós precisamos ser, porque nós temos a presença. E vou falar para você, quando você tem a presença, a galera vai vir atrás de você, porque só quem abre a porta é você. Porque se você passar e essa presença também não estiver neles, você vai passar e eles vão ficar. Nós estamos vivendo sinais do fim dos tempos. E é bom a gente se alertar com isso. Muito bom a gente ficar atento com isso. Temos que buscar a presença de Deus, porque as coisas estão acontecendo muito rápido. Nós temos que ter essa presença. Amém? Para terminar, eu queria dar o exemplo aqui.
Quando Jesus alimenta a multidão, Jesus está ministrando, as pessoas vão atrás dele, ele vê uma multidão, os discípulos falam: mestre, e agora o que vamos fazer? Tem muita gente aqui e eles estão com fome, né? O menos crente fala: quem mandou seguir Jesus e não levar comida? Por que não se prepararam? Mas aquele povo estava sedento para ouvir a palavra e ver os milagres. O Senhor é o pão da vida. Eles sabiam disso. Jesus falava isso. Eu sou o pão da vida. Então eles falaram: vamos seguir, vamos ouvir. E quando eles falam isso, Jesus usa um menino. Uma pergunta: esse menino tem nome? Você sabe o nome dele? Na Bíblia? Mas você sabe que naquela época, quando você fazia a contagem, você só contava homens. Mulheres e crianças não eram contados. Então a Bíblia diz que ele alimentou 5.000 homens, mais mulheres e crianças. E quem que levou a provisão para aqueles 5.000 homens, mais mulheres e crianças? Um menino que não foi contado. Às vezes nós estamos esperando que as pessoas nos reconheçam. E às vezes nós não estamos atravessando portas, não estamos indo além, porque a gente fica chateado com aquilo. O menino que alimentou uma multidão, e se você levar em consideração, deve ter sido umas 15.000 pessoas, porque normalmente tem mais mulheres e crianças que homens. Não foi contado. Talvez o mundo não está contando com você. Talvez você não tenha visto isso. Quero dizer para você uma coisa: Deus conta com você. Fala para a pessoa que está do teu lado: Deus conta com você. Ele está vendo a sua luta e vai trazer para você o bálsamo. Queria que você fechasse os seus olhos. Senhor, que nós possamos entender, ó Pai, os princípios para que possamos, ó Deus, lutar e guerrear, ó Pai. Que nós possamos aprender a lidar com as portas fechadas nas nossas vidas, ó Deus. Ó Senhor, milagres abrem portas, ó Deus. Nós queremos não esperar, ó Deus, as portas se abrirem, mas nós queremos viver os milagres nas nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, comece a orar aí no seu lugar. Comece a lembrar de todas as vezes que você se sentiu tão pequeno, tão inferior. Deus conta com você. Às vezes as pessoas não estão contando com você, mas o Senhor conta com você e conta comigo para que nós possamos ir além, para que nós possamos viver as portas abertas, para que nós possamos ter as chaves certas nas nossas mãos. Oh Espírito Santo de Deus, ministra, oh Pai, no coração dos teus filhos nesta manhã, oh Deus. O Senhor tem a chave certa, oh Pai. O Senhor tem a chave certa, ó Deus, para abrir as portas nas nossas vidas. Oh Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos hoje ter a nossa fé renovada. Oh Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos, ó Deus, ter o nosso temor renovado, Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus, que nós possamos cultivar a Tua presença seja real nas nossas vidas. Que deixamos de pensar e agir como crianças, mas possamos amadurecer, ó Pai, na Tua presença. Oh Santo Espírito de Deus, que essa palavra hoje não venha simplesmente para motivar, mas venha agir no coração, na mente dos Teus filhos, ó Pai, para que eles possam entender os Teus propósitos, ó Deus. Nós estamos aqui por um propósito maior, ó Pai. Oh Santo Espírito, nós estamos aqui por algo maior, ó Deus. Nós estamos aqui, ó Deus, para colocar o Senhor no lugar devido, para viver aquilo que o Senhor tem planejado para nós. Nesta manhã, ó Deus, nesta manhã traz essa convicção para ir no nosso coração. Nessa manhã, ó Deus, traz essa convicção no nosso coração, ó Deus.
Oh, Senhor, em nome de Jesus.